Pessoal, hoje eu venho falar aqui para vocês sobre o sistema de holding. A gente fala que a holding não é só você abrir uma pessoa jurídica e uma empresa, né, e colocar o patrimônio lá dentro. A gente falou até sobre o termo fake holding, como tem alguns profissionais do mercado aí de planejamento que estão fazendo esse mecanismo, né? Abrem ali uma empresa com KNAI de holding e colocam um patrimônio lá dentro, sem ter o cuidado de saber se essa empresa é uma empresa operacional, se ela está tendo aluguel de imóveis, enfim, se ela está tendo alguma outra atividade. E aí acabam sonegando informações, passos importantes desse sistema que vão acabar por deixar o imóvel, o patrimônio, de uma forma mais vulnerável do que se não tivesse o sistema. Então aí vem aquela pergunta, né? E como funciona o meu sistema de holding? Quero fazer uma holding, como é que vai funcionar? Bom, primeiro você precisa entender que cada sistema de holding vai funcionar de uma forma individualizada, levando em consideração a estrutura patrimonial, tá? E a estrutura familiar, né? Digamos assim. Se essa pessoa tem filho de diversos relacionamentos, de um ou mais relacionamentos, se tem um patrimônio, um imóvel, 2, 3, se tem uma empresa, se tem investimento, tem um investimento no mercado financeiro, uma aplicação, vai ser levado em consideração todo o patrimônio para que seja feito esse planejamento. Segundo passo, e bastante importante, é destacar que esse sistema, ele funciona como um cofre, ele vai ter que blindar esse patrimônio, ou seja, eu não diria nem blindar, mas sim colocar camadas de proteção, garantir proteção para esse patrimônio. E você vai fazer isso através de uma empresa que não faz nada, simples assim, é uma empresa que não faz nada, ela simplesmente fica inerte. Você abre uma empresa, coloca, que a gente chama de célula cofre, coloca todo o patrimônio lá dentro, e essa empresa ela não tem atividade econômica nenhuma. Mas nos meus imóveis eu alugo eles. Então é nesse momento que a gente começa a desenhar uma estrutura aonde você vai abrir uma célula operacional, uma outra PJ, que ela vai operacionalizar, que ela vai alugar esses imóveis, utilizando-se de uma sistemática, tá? Que vai garantir economia tributária, que vai garantir proteção, já que ali naquela célula cofre não vai ter, o imóvel não vai estar tendo mobilidade nenhuma, ele vai estar ali inerte, como um cofre que guarda os pertences, os objetos de valor, e ele tem que ficar inerte. Esse é o princípio da segurança para esses casos. E aí vem aquela célebre questão, mas eu abri uma empresa, coloquei meu patrimônio lá dentro, e aí? Eu sou sócio dessa empresa, eu sou dono dessa empresa, eu não tenho que inventariar a empresa? Não. É nesse caso que você vai já doar essas cotas correspondentes aos imóveis para os seus sucessores, para os seus filhos, onde, através dessa doação, você já não é mais dono de nada. A gente tem uma máxima, quem trabalha com planejamento patrimonial, que diz que quem não tem vida eterna não tem que ter bens no nome. Então, assim, o elemento básico da sucessão, como eu já disse aqui, é a morte. Então, se você tem uma empresa que ela não morre, ela pode fazer a sucessão tranquilamente desses imóveis, e, diga-se de passagem, a pessoa jurídica, ela pode ser dona de patrimônio da mesma forma que a pessoa física. A gente tem uma cultura de acumulando patrimônio, colocando esse patrimônio dentro da pessoa física, criando essa relação de dono do patrimônio, eu sou dono do imóvel. Quando na realidade tem que haver uma quebra de paradigma. Para os países mais desenvolvidos, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, essa cultura já é intrínseca à população. Eles já automaticamente, ainda na primeira idade, na adolescência, já abrem, já constituem aquela pessoa jurídica e automaticamente já vão fazendo a parte de sucessão, transferindo para os filhos, para os sucessores, as cotas relativas a esses imóveis, fazendo com que vá acontecendo uma sucessão e não
dê chance de abrir-se o inventário, né? Não dê chance para a herança cair nas mãos do inventário. Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Se hoje você viesse a faltar, né, e você tem os bens aí, os imóveis, o patrimônio que você acumulou através de uma vida inteira, né, de trabalho, você sabe quem herdaria esse patrimônio? Algumas pessoas poderiam dizer, isso pouco importa. Mas o fato é que se você tem filhos, você já começa a pensar diferente. E o fato maior que eu vou te dizer é que o governo ia entrar na tua herança, às vezes até com a maior parte dessa herança. O governo vai receber uma boa parcela em imposto. O advogado, né, que vai fazer esse inventário, ele vai receber os honorários gordos, porque dá trabalho. Um processo de inventário é bem trabalhoso, bem custoso, bem dispendioso. Também iriam receber os cartórios, porque os cartórios também lucram muito com o processo de inventário. E por aí vai, essa cadeia. É o corretor de imóveis, se você não tiver condições de fazer um inventário, vai ter que fazer uma venda com deságio. O corretor de imóveis também vai entrar ali, ganhando o percentual dele para fazer aquela venda. E por aí vai. A questão toda, né, o cerne principal, né, quando você analisa o sistema de holding, é evitar que você tenha um herdeiro a mais, entre aspas, né, que uma parcela grande dessa herança vá cair nas mãos de quem não fez nada para adquirir esses bens, esse percentual importante, né, do patrimônio. E um sistema que vai garantir proteção, como a gente sempre fala, que vai realmente blindar o patrimônio, não as fake holdings, não abrir uma pessoa jurídica de qualquer forma e colocar o patrimônio lá dentro, mas sim fazer um sistema que garanta essa proteção. E para isso é importante destacar para você, existem mecanismos de proteção. Eu poderia passar falando do efeito de cada um deles aqui, porque até eu não gosto de entrar no juridiquês, falar em termos difíceis, mas existem cláusulas, é uma engenharia jurídica que é feita em torno da holding, que vai garantir proteção para esse patrimônio. Cláusulas protetivas de incomunicabilidade, inalienabilidade, o Instituto do Usufruto pode ser utilizado, uma cláusula de call, uma cláusula de golden share. E aí eu peço venha e para me desculpar por usar esses termos, mas o fato é que elas, todas, esse conjunto de cláusulas é utilizado no sistema de holding para dar proteção, para fazer com que o patrimônio não vá parar na mão de quem não lutou por eles. E existem várias formas de se fazer uma sucessão garantindo que o patrimônio fique no núcleo familiar, ele passe através de gerações. Os ricos já sabem muito bem disso, os bilionários, e aí a gente tem N exemplos. Você tem aí família Marinho, é um grande exemplo disso, possuía uma holding patrimonial familiar. Você não ouviu falar em inventário dessa família. Você tem aí Antônio Hermínio de Moraes, do grupo Votorantim. Você tem, posso aqui falar tantos exemplos de famílias, os bilionários, né, que conseguiram fazer uma sucessão tranquila, família Odebrecht, né? Então, eles fazem essa sucessão porque eles sabem, eles têm uma boa banca de advogados que conseguiu fazer esse planejamento para eles. Mas da mesma forma que eles fizeram, esse é um sistema que está acessível e é vantajoso para as pessoas que têm um patrimônio menor. Não existe essa coisa de dizer, holding, isso é coisa de rico, planejamento patrimonial, esse negócio é coisa para rico. Não. Se você tem um mínimo de cuidado, de zelo com a tua família, se você tem o mínimo de economia e de condições de pagar esse sistema, eu posso garantir para vocês que vale muito a pena. Porque você não faz ideia do problema que você vai estar evitando, né, para os teus filhos, para os teus sucessores. Então esse é um sistema, né, um sistema que a gente diz, um sistema cofre, que vai garantir essa proteção, essa economia absurda, né, quando comparado com o inventário. Vale muito, muito, muito a pena fazer. E aí vem uma outra questão, uma outra pergunta. Tá, mas eu lutei tanto para construir esse patrimônio, e agora é um cofre, tudo bem, mas eu vou perder o controle desse cofre, já que você diz que eu não vai estar mais comigo, eu vou passar para meus sucessores. Como é que é essa questão? E aí é simples, eu te pergunto.
eu te falo que na verdade é simples isso aí, você vai ficar sobre o controle do cofre enquanto vida você tiver. A chave do cofre, ela fica na mão do patriarca, daquele que construiu o patrimônio. Porque o mecanismo, o sistema, e aí eu digo para você mais uma vez, ele age de uma forma a não deixar acontecer esse tipo de situação. Enquanto você ainda tiver, você vai estar controlando. Depois que você vier a falecer, aí aciona-se um sistema gatilho onde os imóveis, o patrimônio todo já passa para os filhos, de forma sistemática, sistemática não, automática, né? Para isso, bastando que você vá no cartório de registro de imóveis, se for um imóvel que tiver o registro da forma correta, para fazer essa transferência do imóvel. Mas a manutenção, é importante destacar isso, a manutenção do controle, né, desses imóveis permanece com os pais. Aquela questão aí, o que vai ser feito para implementar esse sistema de holding? Bom, e aí eu quero finalizar falando para você. A gente faz 3 processos básicos. O primeiro deles é a análise de viabilidade. Eu, na verdade, chamo de sessão de viabilidade. Porque a gente vai mandar para o cliente um questionário, onde ele vai preencher esse questionário todo. Diante desse questionário, a gente já vai ter as informações necessárias para a gente passar para a próxima etapa. Mas aí, necessariamente, a gente vai precisar marcar uma sessão de viabilidade. Poderia chamar de consulta, mas o fato é que a gente vai ter 1 a 2 horas esclarecendo detalhes dessa estrutura patrimonial, linkando ao objetivo, ao que o patriarca, ao que o dono desses imóveis, desse patrimônio, ao que ele quer. Entendeu? Obviamente, tudo que eu estou falando para você é baseado na letra da lei. Aqui não existe tese jurídica, aqui não existe esquema. Existe sim todo um sistema criado baseado no que a lei determina. Então, depois de observado todos esses detalhes na seção de viabilidade, aí sim a gente passa para o croquis estrutural. É como se fosse um projeto arquitetônico de uma casa, onde ele vai colocar, né, a harmonização do jardim, com a parede pintada de uma cor, com um móvel ali, quer dizer, vai ter todo aquele projeto paisagístico, né, arquitetônico, e aí a gente vai montar isso, vai fazer essa estruturação dentro de um croquis, dentro de um planejamento, que a gente vai entregar para você, para o cliente, né, para que ele saiba que esse patrimônio, ele vai ter opções, né, ele vai ter modelos, um modelo mais básico, onde garante uma economia menor, mas vai estar protegendo esse patrimônio, um modelo mais intermediário ali, talvez com 2 células, uma para operacionalizar o que ele ganha, em termos de aluguéis, se fosse o caso, em termos de proteção para o patrimônio, ou até um terceiro modelo, né, de holding mais sofisticado, que vai garantir mais economia, maior proteção, evitar o inventário em todos eles. Mas o fato é que podem vir 2 ou 3, 4 células, dependendo dessa estrutura patrimonial. Mas o fato é que a gente vai criar esse sistema, esse mecanismo, baseado nessas 3 etapas que eu falei para vocês. Primeiro, seção de viabilidade. Segundo, croquis estrutural. E terceiro, a holding. A holding propriamente dita, sendo executada de acordo com o modelo que o cliente for escolher. Pessoal, é isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de compartilhar, manda para um amigo que você sabe que precisa de um planejamento desse, que tem uma estrutura patrimonial, que se preocupa com isso. Manda para ele, compartilha, dá um like aí para a gente ganhar visibilidade. E se tiver dúvida, a gente também tem canal no Instagram, a gente tem acesso ao Facebook, ao TikTok, todas as redes, todas as plataformas a gente está aí interagindo com vocês para tirar dúvidas e para mantê-los informados. Um grande abraço.